Quando a gente lê uma dessas páginas, conhecidas por epístolas, cujos autores desse conteúdo são homens que eu costumo sempre frisar, que foram escolhidos pessoalmente pelo Cristo, ele apontou o dedo. Homens que na verdade participaram da primeira igreja e da formação modelo dela, que não os fazem ser santos, mas em compensação fazem deles referência para nós, padrão para nós, como eu venho constantemente falando, que é a igreja histórica, ininterrupta, contínua, e que está em progresso até uma consumação com a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Essa igreja que a gente tem que, na verdade, identificá-la, não é por placa, nem por visão arquitetônica, mas uma igreja feita de atos legítimos de fé. E como Paulo disse aqui, que todos aqui tenham, uma palavra que leve ações de graça, ações legítimas de um povo que realmente serve a Cristo. E baseando-se nisso, quando a gente lê cada uma dessas epístolas, a gente entra dentro de cada uma daquelas igrejas locais, igrejas que na verdade iniciaram essa trajetória de missões e proclamação do Evangelho do nosso Senhor nesse mundo. Cada uma dessas epístolas identificam iniciativas desse tipo, dos apóstolos realmente manterem essas comunidades de fé orientadas pela doutrina do nosso Senhor, e com iniciativas também que visavam combater certos problemas, que se repetem também para os nossos dias, que eram problemas de introdução de falsas doutrinas. Coisa essa que não terminou até o dia de hoje, as igrejas continuam sendo alvo dessas ideologias, mas que aquele movimento lá atrás, feito desses homens, tinha um posicionamento apologético de defesa da obra do Senhor e da fé e da integridade doutrinária e das pessoas que congregavam ali. Por isso que esses livros estão escritos, porque eles estavam distantes dessas igrejas, alguns deles, como Paulo, presos, algemados, e não poderiam estar lá pessoalmente, como Paulo até em uma das cartas ele reclama disso, no sentido de identifica essa realidade, o distanciamento físico dele, Se não houvesse realmente essa intenção de manter a igreja íntegra para Cristo, com iniciativas de doutrinação e escrita, nenhum desses livros estaria na tua Bíblia hoje. Todo esse trabalho, toda essa dedicação, acabou que virou uma continuidade do Evangelho do Senhor, da visão dessa igreja, que mesmo a gente não estando lá naquela época, a gente pode trazê-la para cá e viver certos momentos dessa igreja primitiva, momentos que a gente pode dizer glorioso, que gostaríamos que viessem para cá hoje, acontecimentos do tipo, como também acontecimentos tristes, deploráveis, e que refletem também o que na verdade a gente enfrenta hoje como igreja e como cristãos. E eu vou falar disso aqui. Colossenses, melhor dizendo, Colossos era uma cidade, a carta estava endereçada à igreja, por isso fala-se Colossenses, no sentido de comunidade, de pessoas, de visão orgânica. Segundo a história, toda essa igreja ela era feita de gentios, a maioria não era judeu, E o propósito de Paulo com essa carta realmente era identificar na igreja quais eram essas células de pensamento que estavam invadindo a autoridade de Cristo para ensinar falsas doutrinas e hábitos residuais de crenças religiosas. Muitas delas estavam sendo alimentadas e recebidas pela igreja por pressão social, como hoje não é diferente. Naquela época, como hoje, o sistema trabalha para isso, para tomar tudo e dominar tudo. E a igreja sempre foi um alvo disso, de manipulação governamental, política, estratégica, coisa do tipo. E toda essa comoção, essa pressão do politicamente correto, de nós temos que nos adaptarmos às mudanças que o mundo de hoje está assumindo, lá não era diferente. A igreja era constantemente perseguida
e era constantemente pressionada a ceder seus princípios, a abandonar a sua consciência, a vender a sua consciência cristã para entrar no esquema, né? Mais ou menos igual como essa visão contemporânea. Claro. O que eu quero dizer com isso é que a igreja nunca deixou de ter problemas, tá? Alguns aí são a favor de que você tem que abandonar a igreja e deixar esse sistema para poder ter uma vida cristã melhor. São pessoas que infelizmente a gente não deve respeito, tá? Eu me tornei um homem de igreja, não foi por profissão e nem por ofício teológico. Eu me tornei um homem de igreja por temor, respeito e amor e fé pelo meu Senhor. Eu entendo que todos aqueles que estão comprometidos com Cristo, se salvar por Ele, acabam virando alguma coisa importante dentro da igreja no que diz respeito a trato, a cuidado e zelo. Esse pessoal que tem se ausentado da igreja e dos problemas que ela enfrenta, não deve ser respeitado por nenhum de nós. Você não abandona a luta, você fica nela. Eu aprendi uma coisa nesses anos que eu trabalho dentro da igreja: quem tem que sair é o diabo, quem tem que sair é o pecado, quem tem que sair é o bandido, é o mercenário, não aquele que quer servir a Cristo. Esse conceito tem que acabar, de que a igreja é um lugar público e uma propriedade estatal. A igreja de Cristo. E se tem uma coisa que nós não vendemos aqui é consciência, alma e ministério. Mas infelizmente a gente vive numa época de frouxos. Um povo que cede por pouco, chora por pouco, se lamenta por pouco, aceita a voz de comando, aceita a sujeição, obediência política e legislativa e não se preocupa com isso, que está ferindo o sagrado, hein? Está ferindo o sagrado. Aquilo que nós temos que colocar como prioridade máxima nas nossas vidas, que é a fé. E Paulo deixa claro aqui que ele fazia isso com algemas na mão. E tem aí uma meia dúzia de intelectuais que são renomados que querem ainda questionar a idoneidade, o ministério e o ofício desse homem aqui. Uma cambada de maconheiro, de pederasta, de apóstata, youtuber, gente que tem canalzinho na internet para ficar ganhando dinheiro de propaganda, falando mal de Paulo, reclamando de Paulo e questionando a doutrina desse homem. Gente que quando é presa por vagabundagem, por pilantragem, por paraíso fiscal, por envolvimento com corrupção e com política. Não isso aqui. Algemado por causa de Cristo e da fé que não abandona, dos princípios que não abrem mão. Por muito tempo eu fiquei ouvindo dentro da igreja que aquilo e aquilo outro que estava atingindo a igreja era pela causa. E agora vocês estão vendo explicitamente aberto que nunca foi pela causa de Cristo que esses homens se derramaram, mas pelo bolso, pelo dinheiro, pela sua riqueza, pelo poder e pelas relações. A igreja é um produto da maçonaria e do Estado. Infelizmente eu tenho que te falar isso aqui. Mas em compensação nós temos que resgatar essa igreja de atos, essa igreja de fé dentro do nosso coração e procurar saber dar o nosso melhor para Cristo e voltar o nosso olhar para isso, para aquilo que Jesus está pedindo para nós agora. Amém, Jesus? Crente, a igreja não faz. Crente, verdadeiro irmão, é uma prova da ação sobrenatural e do poder de Cristo. Isso é uma transformação milagrosa de Jesus na vida íntima do irmão e da irmã da fé. Entendeu? Esse milagre não compra. Esse milagre ninguém compra. Esse milagre só Jesus faz. A gente sente falta de sentir esse cheiro da essência de Cristo, tá? Mas eu ainda tenho esperança que talvez essa obra se cumpra na tua vida e que Jesus faça ela. Tá tarde, mas dá tempo ainda. Amém? Amém ou não? Toma cuidado que tem gente querendo pegar o seu lugar. Mas entrando em detalhes aqui do que ele identificou dentro da igreja de Colossenses, que agora eu vou expor uma destas que incomodou Paulo a levar a carta endereçada a essa igreja, que eram as formas habituais de vida cultural.
Tá? Quando o slogan é esse: concessão e emancipação da vida humana. Isso não pode ser chamado de evangelho. Tá? Evangelho não visa defender os interesses de ninguém aqui. Aquilo que é bom para você, aquilo que é importante para você, talvez não seja importante para Cristo. E você tem que revisar isso e conhecer muito bem. O evangelho é o evangelho da vida dele. Não é o evangelho da nossa vida. Então, aqueles que estudam a palavra de Deus e conhecem a pregação do nosso Senhor sabem que o evangelho não foi escrito com a vida dele para emancipar a vida de ninguém. Não foi feito para isso, por uma concessão de vida. Ou seja, a centralidade não é o homem, mas é ele e a salvação dele. Mas Paulo, com toda a determinação fiel que ele tinha, ele entendia que o evangelho estava sendo ensinado dentro daquela igreja com ideias filosóficas, que eu vou aqui apresentar para vocês novamente, e vocês entenderam o que está acontecendo. E está arrastando muita gente isso hoje, do caminho verdadeiro, tá? O renascimento da dignidade e da honra humana. Alguns interpretam que o evangelho é isso. Quando Deus trabalha para que você se sinta bem, se sinta melhor e seja alguém na sociedade em que você está. Então, por favor, me mostre em algum momento quando Jesus deixou claro isso, porque eu não conheço pela boca dele que o evangelho é uma diretriz de fazer com que você tenha, como já disse, emancipação em sociedade ou vida terrena. Mas isso estava sendo pregado lá como evangelho. A ênfase das relações humanas, o dever do papel civil do indivíduo que quer existir, a existência humana, a visão do mundo, o equilíbrio dos poderes, porque alguns até oram para eleger presidente, reino, monarquia, coroa. Alguns até achavam que Leão, na Inglaterra, ele tinha sido eleito por Deus e a unção que Deus tinha dado para ele fazia matar nações vizinhas. Como pensaram dos papas e da igreja lá atrás, né? Essa teocracia, o controle de propriedades, o empoderamento de propriedades, direito, liderança gestora, autoridade moral, hierarquia familiar, economia liberal, contextualização material. E tem duas coisas que eu sugestiono vocês a estudarem bem: panteísmo e gnosticismo. São os dois vermes que atacavam a igreja lá atrás e ataca hoje, a atual. Tá? E as duas estão unidas. Porque enquanto o panteísmo queria colocar o homem na centralidade, o gnosticismo transformava a Bíblia, as Escrituras, numa cabala judaica. Vou explicar melhor para vocês. Tira um texto hoje para o teu dia matinal, para você se inspirar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí ele abre a janela do quarto, respira fundo. Hoje vai ser um dia de vitória para mim. Positivismo mental. Porque pode ser que não seja. Teve dias que o meu Senhor me preparou para sair de casa, porque eu ia levar pancada naquele dia, eu tinha que continuar honrando Ele. Então não sei que porcaria que é essa que continua vendendo aí, e o povo compra, hein? Tanto que agora é coach, empregação, é uma gestão ou uma forma de administração teológica de vida. Isso estava lá. Essa visão contextual do homem e da propriedade do seu eu estava lá, pô. E Paulo se posiciona exatamente a considerar que tudo isso não é evangelho, é heresia pura. Porque quando a gente vem para uma experiência com Cristo redentiva, no sentido de nos salvarmos de um juízo da parte de Deus, as coisas relativas à vida e à sobrevivência são secundárias. Precisam ser justificadas. Que quero dizer, Jesus precisa ver se ele vai ser glorificado nisso. Família, economia, vida, etc, etc. Que o evangelho se encaixa nesse parâmetro.
Porque isso é prioridade, aquilo que Ele quer de você agora. Agora, aquilo que a vida exige de você e que você precisa, e eu preciso também, isso tem que se encaixar no plano de Deus. Então muita gente passou a usar o templo e a igreja, ignorando isso, que o reino de Deus tem que ser priorizado. E passou a determinar que a igreja existe para garantir à sociedade, ao povo religioso, a vida mais fácil. Então bota hoje uma algema na mão de um crente fiel em Jesus, como é o caso de Paulo, e alguns intérpretes dessa visão filosófica vão dizer que isso daí é sinal de derrota no irmão, porque ele não tinha endereço físico, não tinha casa própria, não era rico, não era próspero, não era realizado na vida sentimental. Para ser mais claro, era um Zé Ninguém. Mas era uma das referências mais fortes e mais presentes de Cristo dentro da igreja naquela época. Gente que nós poderíamos parar para ouvir uma pregação com total confiança de que esse homem não ia ser desleal. Agora, o que está por detrás desse evangelho de gabarito? O que está por detrás desse evangelho etiquetado? Instituições da qual o satanismo lidera para fazer o envenenamento das mentes e dos corações, de que a igreja existe para servir o homem, e essa ideia, esse pensamento tem que acabar. Ou eu desafio você a uma questão: prova de que a cosmovisão está naquilo que Jesus pregou, de que essa visão contextual do que o homem precisa, necessita para existir no sistema lá fora, que isso é pauta dele, que isso é evangelho que ele pregou. Vocês não vão conseguir provar, jamais. Então ficam esses ataques de querer particularizar o ensinamento dentro da igreja, como fizeram com os evangelhos e como estão fazendo com as epístolas, de que isso é um ponto de vista de época e um ponto de vista deles, para deixar aberto para a igreja ela escrever o evangelho que ela quer agora. Agora eu não sei quanto tempo eu vou ter que falar isso aqui, né? Que Deus me dê graça. Mas muita gente como você, arrastada por pensamento e por influência de gente que está lá fora, eu tenho pena que seja um ignorante. Você se deixa levar e se induzir por formas humanas, por formas sentimentais. Você tinha que ter vergonha do que você se transformou na fé. E essa é a grande questão: aonde estão os homens e os crentes de coragem, de lealdade a Jesus, para trabalhar isso? Coerência, verdade bíblica. Agora, eu sou total a favor de que cada um tenha o seu direito de querer ser o que quer ser, mas não leva Jesus para essa desgraça de relativismo moral e dogmático que a igreja está hoje. Não leva, porque eu vou te perseguir, como eu faço com muito vagabundo há muito tempo, que pega a placa do meu Senhor e uma igreja emprestada dele para fazer isso. Assassinato literário e dogmático. Então tá bom, você vai pegar, eu vou te perseguir. Agora, se você quer seguir a outra versão, então segue a outra versão. Como disse o meu Senhor, é como nos dias de Noé: homens casam, se dão o casamento, comem, bebem, se vestem até o dia que veio o dilúvio. Você quer contextualização material? Você quer ser alguém aqui nesse mundo como prioridade máxima de dedicação de vida? Escolha o seu caminho, mas não é evangelho, não chama isso de evangelho. Não enderece isso como coisa cristã. E tenha vergonha do que você é. Porque quando te pressionam lá fora, você afrouxa, você cede, você se cala, você abaixa a cabeça. E porque a igreja fiel não se impôs todos esses anos, nós chegamos aonde estamos agora, numa situação praticamente irreversível.